Abram suas Bíblias em Tiago. Carta de Tiago, está lá no Novo Testamento, logo depois de Hebreus. Hebreus, Tiago. Lá no finzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 10. Vamos ler. Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 10, eu leio. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não podem. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Digam amém. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu venho a Ti, diante da Tua presença, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos toque nesta noite, Pai, com Teu poder, com Tua unção, com Tua graça. Senhor, nós reconhecemos que precisamos muito do Teu perdão e das Tuas misericórdias. Não somos nada sem Ti. E nesta noite nós nos prostramos diante de Ti, nos entristecemos, não a respeito do que temos ou não temos, mas a respeito do que somos e do que precisamos ser diante do Senhor. Nos entristecemos, ó Deus, porque precisamos ser transformados por Ti. Sabemos, ó Deus, que há um poder infinito disponível e ao nosso alcance. Entretanto, ó Deus, muitas vezes nós mesmos impedimos que este poder esteja em nós. E porque impedimos, nós também impedimos o Teu agir poderoso para a salvação do nosso próximo. Assim, nesta noite, pedimos o Teu perdão e nos humilhamos diante da Tua presença e Te pedimos, Senhor, fale poderosamente, de maneira que esta palavra encontre lugar nos nossos corações e produza em nós uma mudança tão significativa que o Senhor então possa contar integralmente com as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus e nós Te agradecemos para a Tua glória. Amém, Jesus. Digam amém, Jesus. Diga glória a Jesus. Amém, irmãos. Você está com a Bíblia aberta, vamos ler. Já lemos. Ô, pastor, já lemos. Mas eu quero falar para você então, por que eu contei isso, né? Como ter uma vida vitoriosa. Como ter uma vida vitoriosa. O título dessa mensagem é Como viver uma vida vitoriosa. E eu queria dizer que existe uma chave especial, muito importante, que todo crente precisa entender. E impressionante como os crentes falham nessa chave, sabe? Como falhamos nessa chave. Uma chave de uma vida vitoriosa, a chave de uma vida vitoriosa. A vovó Nair realmente encontrou essa chave, né?
realmente encontrou essa chave e Deus concedeu a ela uma vida vitoriosa, salvação dos seus filhos, mas nós precisamos encontrar essa chave, nós precisamos viver essa chave. E eu queria dizer para você, para os irmãos que vão nos assistir pela internet, queria dizer que Deus deseja uma vida vitoriosa aos seus filhos, sabe? Quando eu digo vida vitoriosa, é importante a gente definir isso, né? Porque alguém pode entender que vida vitoriosa é uma vida de muito dinheiro. Mas não, isso não tem nada a ver. Né? Não existe, uma pessoa pode ser vitoriosa e ter dinheiro, e ser vitoriosa e não ter dinheiro. O dinheiro não tem a ver com a vitória. Nada a ver, diga-se de passagem. Talvez você pergunte, pastor, me dá um exemplo de uma pessoa sem dinheiro e vitoriosa. Eu vou citar um bíblico para você. O nome dele era João, conhecido como Batista. João, esse homem era vitorioso e Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum é maior que ele. Jesus elogiou João pela vida dele. Mas se ele vivesse nos nossos dias, talvez você se assustasse ao encontrar com ele. Porque ele se vestia com peles de animais, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, vivia no deserto e a vida dele era anunciar a chegada do Messias. Era essa a vida dele. Morreu jovem, decapitado por Herodes, né? Morreu bem jovem. E alguém diria, mas onde está a vitória dele? Um homem vitorioso. Nós vamos nos encontrar com ele no futuro, quando chegarmos no céu. João Batista. E ele não tinha dinheiro. Então, definindo vida vitoriosa é uma vida na dependência de Jesus Cristo. Salvo, preparado para o arrebatamento ou para o dia da partida. Né? Isso é uma vida vitoriosa, é uma vida em Cristo. Somente uma vida em Cristo pode ser uma vida vitoriosa. Né? E aí, quais são os resultados dessa vida vitoriosa? São outras vidas vitoriosas também. Uma vida vitoriosa gera outras vidas vitoriosas. Porque uma vida vitoriosa transmite a chave da vitória, transmite o amor de Deus e transmite Jesus Cristo Salvador. Então, vida vitoriosa é contagioso. Quem é vitorioso contagia os demais. Veja novamente que não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, bens que possui, nada a ver. Nada a ver, sabe? Tem a ver com estar em Cristo. Isso que tem a ver. Então eu citei a vida da vovó Nair. É um exemplo disso, né? De uma vida vitoriosa. E eu queria dizer para você que no verso 1, o texto diz assim, Tiago 4:1 diz, de onde vêm as guerras? Olha que interessante essa pergunta, que sábio, né? Tiago cita com grande sabedoria, de onde vem, quer dizer, qual a causa das guerras? Não é? Se você for estudar a história, você verá que todas as guerras, sem exceção, inclusive a primeira e a segunda grande guerras, e também a terceira que acontecerá durante a grande tribulação, são guerras que acontecem em função das paixões e desejos pecaminosos das pessoas. É aquele meu desejo de ter, que implica em alguém perder. Sabe? Porque eu quero ter tanto e eu não me satisfaço com o necessário, mas eu quero mais. Né? Eu tenho um bom carro, mas eu quero 2. Aí eu tenho 2, mas eu quero mais. Então esse desejo de ter é tão egoísta e tão exagerado que não há espaço para que outros também tenham. Então com isso vem as guerras. Né? Inclusive, quando a gente estuda política e sociedade na universidade, a gente aprende, né, que é preciso que existam ricos e pobres para que haja as pessoas que trabalham mais e mantenham a vida de quem é mais rico. Né? Poderiam ter diferenças, eu não estou pregando que todo mundo tem que ser igual, não creio nisso mesmo, porque as pessoas são diferentes, Deus abençoa as pessoas de uma maneira diferente. Não estou falando que todo mundo tem que ser igual, mas poderia se ter um equilíbrio um pouco maior, e esse equilíbrio não resultaria em guerras.
Mas Deus está dizendo, de onde vêm as guerras? E através de Tiago, e ele mesmo responde, de onde vêm as guerras e contendas que vocês entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm? Matam, invejam, mas não conseguem obter? Não é? Quer dizer, é aquele desejo intenso, sabe? Hoje, no mundo de hoje, o mundo político, há até um incentivo, sabe? Um incentivo a se querer ter. Eu preciso querer mais. Se eu não querer ter mais, eu morro. Né? E eu não estou pregando que a gente não deve sonhar. Deve sim. É de Deus que nós queiramos sempre prosperar e melhorar. É de Deus. Mas com equilíbrio, né? Sem se esquecer que Deus tem que estar no centro do nosso desejo e querer. Deus, não as concupiscências da carne. Não é? Então a gente deve sonhar cada vez mais? Sim, mas em vez de sonhar com ter mais dinheiro, que tal sonhar com influenciar maior número de pessoas para que essas pessoas também sejam felizes? Que tal sonhar em poder servir mais? Que tal sonhar em poder edificar mais para o bem da humanidade? Sabe? Isso é bonito do ser humano. Mas não aquele eu quero ter. Para mim, eu que sou, eu que posso, eu sou mais, o meu eu. Isso está errado. E o apóstolo Tiago nos escreve aqui dizendo assim, de onde vêm as guerras? Vêm desse desejo, dessas paixões. Vem disso, não é? Eu quero ser, a minha nação vai ser a maior potência. O meu povo vai ser mais importante. A minha bandeira é mais importante. E diga-se também, a minha igreja vai ser a maior. O meu ministério, a minha bandeira. Não é correto isso. Não é correto. Sabe? Deus quer que entendamos isso. Ele quer que você tenha uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida próspera, inclusive, mas com equilíbrio e dentro da perfeita vontade de Deus. Não além da vontade dele, mas dentro da perfeita vontade de Deus. Isso ele quer para você, para todos nós. Né? Então veja que vida vitoriosa, que nós vamos pregar nessa noite, não tem absolutamente nada a ver com o que o mundo vende aí fora. Né? Para você, acredite, queridos irmãos, para eu e você sermos felizes, a gente precisa bem pouco em termos financeiros. Bem menos do que o mundo vende para nós. Bem menos do que os comerciais da TV vendem para nós. Né? Bem menos. Sabe? Não precisa ter um smartphone de R$4.000 para ser feliz. Tem smartphones de R$1.000 que te servem do mesmo jeito. Sabe? Duram a mesma coisa, pouco tempo. Não pense que o de 4.000 dura mais. Dura igualzinho. Aliás, a empresa que fabrica o smartphone de R$4.000 faz com que você faça atualizações do software dela, justamente para que o seu aparelho vá ficando obsoleto rapidinho. Aí você vai atualizando uma hora, o software que ela coloca é tão pesado que aquele aparelho que você pagou R$4.000 suados agora não consegue mais suportar. E aí você tenta voltar no software antigo, não volta mais. Já era. Aí você vai lá na loja, a pessoa da loja vai falar com aquele sorriso mais inocente, sei lá o quê. Vai dizer, você tem que comprar um novo. Nós temos um novo aparelho, agora custa 5.000. Esse é o smartphone número 11. Né? Queridos irmãos, não é isso que nos faz feliz. Definitivamente. Você já esteve ao lado numa cama de alguém que está falecendo? Essa pessoa nunca pediu, me dá aquele meu smartphone para eu ver de novo. Me traga a chave do meu carro. Não, a pessoa talvez diga, traga o meu filho, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou um parente, que eu estou com tanta saudade. As coisas, queridos irmãos, elas não têm valor. Pelo menos não têm o valor que vendem para nós.
E nós temos que entender isso. Nós precisamos então ter uma vida vitoriosa. Note que no versículo 2 e 3, né, o Senhor fala que a cobiça, que são os desejos da nossa carne, a cobiça, são a causa daquelas lutas, daquelas brigas, que a gente chega até a matar. Às vezes não matar literalmente, mas matar com a língua, matar com os olhos, né? Olha que carrão, onde se viu aquela pessoa, sabe? A gente chega a fulminar a pessoa com os olhos, por causa da nossa inveja. A pessoa ganhou um carrão, aleluia, que bom, né? Muito bonito o seu carro, gostei de ver. Ganhou um carrinho simples, muito bonito o seu carro, gostei também. O apóstolo Paulo, quando escreve em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, que nós devemos dar mais valor ao que é dos outros do que ao que é nosso. Sabia? Mais valor. Você foi na casa do seu irmão, é uma casa de 200 metros quadrados, ou é uma casa de 50 metros quadrados, aleluia, que bênção, que bom estar na sua casa, né? Que bom estar aqui, porque não são as coisas que têm valor, mas as pessoas que têm valor. E muitas vezes a gente destrói as pessoas por causa das coisas. A gente mata as pessoas por causa das coisas, a gente destrói um relacionamento por causa das coisas, a gente interrompe um casamento por causa do dinheiro. É exatamente a proposta, vocês já ouviram e vão se lembrar, é exatamente a proposta do rei de Sodoma. Lembra o que o rei de Sodoma falou para Abraão? Abraão, me dá as pessoas, né? Eu te dou o dinheiro. Eu te dou os bens, pode ficar com os bens, me dá as pessoas. Era a proposta assim, ó. Estou vendendo pessoas. As pessoas não são vendidas. O que Abraão respondeu para o rei de Sodoma? Não, as pessoas estão livres, não são minhas. Fique com o seu dinheiro, eu não quero o seu dinheiro, para que você não diga que você me enriqueceu. Não é? Fica com o dinheiro, sabe? Pessoas são pessoas. Coisas têm um valor que não podemos nem comparar com vidas humanas, nem comparar, né? No versículo 4, o texto diz, de uma maneira bem assim, forte, o texto diz, adúlteros. Olha, adúlteros. Né? Eu queria dizer para você, irmãos, que o termo adúltero aplicado aqui não se refere a pessoas que estão cometendo o pecado o pecado físico do adultério, né? As pessoas que estão em um relacionamento extraconjugal, o que seria um adultério, que é um adultério. Mas a palavra adúltero aqui, ela tem uma mensagem metafórica, ela se refere a todas as pessoas que conhecem Deus, sabem da sua grandeza, mas o trocam pelas coisas. O texto, o versículo aqui é muito específico, tanto é que fala, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus? Então significa que eu sentir atraído ou ter os mesmos desejos, as cobiças e vontades das coisas do mundo, me separa de Deus. E é justamente por isso que Satanás usa como estratégia colocar na igreja, colocar entre os cristãos e até entre os pastores, de que bênção de Deus é ter bens. Bênção de Deus é ter coisas. Então o Satanás vai trabalhando em cima das pessoas, as pessoas querem ter, aí logo a pessoa se vê dentro da igreja, amando mais os seus bens do que a Deus. Hoje eu não vou no culto, porque olha, está ameaçando uma chuva. Vai que chova pedra e o carro fica lá no estacionamento. E eu não vou. Outro dirá, eu não vou, porque tem um irmãozinho que mora no sítio, e é perto da minha casa, ele pede carona, vai sujar tudo o meu tapete de barro. Então, não vou na igreja hoje. Olha, o que é isso, senão o carro se tornar o meu Deus? Aí eu me torno adúltero. Por que adúltero? Porque eu sou de Deus, mas estou adulterando com o meu carro. Estou adulterando com o meu tempo, estou adulterando com o meu trabalho. Aliás, essa é uma área importante, irmãos. Muitas vezes, agora eu vou falar dos homens. Muitas vezes nós adulteramos, né?
traímos nossas esposas. Não, pastor, o senhor está falando, está gravando, hein? É verdade, muitas vezes nós traímos nossas esposas com uma outra mulher. Ela se chama empresa, se chama trabalho. A gente nega o tempo para a família e gasta fora de hora o tempo do serviço. Não que não devamos trabalhar, devemos ser produtivos no tempo adequado, não além do tempo. Além do tempo, estamos traindo nossa família, traindo Deus, adulterando, não é? Então a palavra de Deus diz adúlteros. Adúlteros. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Irmãos, muitas vezes eu fico triste porque eu vejo que nós cristãos, sabe, nós cristãos queremos usar, muitas vezes, os mesmos elementos de alegria, de festa, do mundo para nossa alegria. Eu vou dar um exemplo muito comum que eu tenho visto e Deus, sabe, eu fico incomodado com isso. Eu não gosto não quero ensinar religiosidade para você. Mas eu quero ensinar para os irmãos que a gente não precisa das coisas do mundo para festejar. A gente pode festejar com as coisas de Deus. Um exemplo é o brinde, né? Numa festa de casamento, está todo mundo lá feliz, a gente tem que brindar. E um casamento crente, de todo mundo crente, por que tem que brindar? Por que a gente tem que usar um elemento do mundo dentro da nossa vida? Por que a gente não pode fazer de um outro jeito? Ah, mas todo mundo faz. Então, são pequenas coisas que vão entrando, vão entrando, vão entrando. Não estou dizendo que não pode, põe Guaraná lá e brinda, mas tem coisas melhores. Tem coisas melhores, irmãos. Sabe? Nós temos um plano de saúde. Eu também tenho o meu plano de saúde. Não estou pregando contra os planos de saúde, se bem que deveria. Porque esses dias eu precisei de um médico, liguei em alguns números da internet que eu peguei, do convênio é Unimed, vale a pena até dizer. Eu liguei, os médicos, olha, nós não atendemos novos pacientes. O senhor é paciente antigo desse médico? Não. Primeira vez, eu morava em outra cidade. Nós não atendemos pacientes novos. Aí liguei na própria Unimed. Viu, eu preciso de um médico e tal, assim, assado. Poderia me indicar alguns médicos que me atendam? Porque ninguém quer atender. Aí ela me deu 6 telefones. Aí liguei nos 6. A mesma resposta, irmãos. Nós não atendemos novos pacientes. Eu falei, então não tem médico. Não tem médico. Olha só que absurdo. Aí a última das pessoas que atendeu, viu que eu fiquei assim, indignado, né? Eu falei, mas como eu vou ser atendido? Como eu vou ser atendido? Aí a pessoa falou, o senhor não quer ser atendido no particular? Nós temos vaga para essa semana. Falei, eu precisava estar gravando isso. Né? O senhor não quer ser atendido no particular? Temos vaga essa semana. Mas e na Unimed, você não tem? Não, na Unimed, infelizmente, só pacientes antigos. Pacientes novos nós estamos pegando. Veja só. Agora, por que eu estou falando isso? A gente muitas vezes confia no dinheiro. Ah, não, eu tenho um plano de saúde. Olha só, de que serve o plano de saúde? Eu quero dizer para você, é bem melhor do que plano de saúde, é Deus nas nossas vidas. Então, provavelmente você está vivendo num país que você vai nas instituições e você se decepciona. E eu não estou querendo criticar as autoridades, né? Mesmo porque o problema que nós temos de corrupção nas autoridades, ele começa entre nós, no povo. Mas eu quero falar, a gente se decepciona, a gente vai numa escola, a gente vê que a escola não é aquilo que se propõe a ser. Aliás, não é nem o mínimo que deveria ser. A gente vai lá na prefeitura precisar de um serviço, a gente também se frustra. Não é? A gente vai numa loja comprar com o vendedor fala, e você resume a quase nada o que ele falou, porque a maior parte é mentira, exagero. Aí você se frustra, como eu me frustrei com o plano de saúde. Então, vamos parar de confiar nessas coisas, irmãos queridos, e confiar em Deus, quem pode prover todas as coisas para nós. Sabe? Coloque Deus no centro da sua vida. As coisas desse mundo não podem atender às nossas necessidades. Quanto mais
quanto mais podem fazer-nos abençoados e felizes. Não pode. Não pode atender nem necessidade básica. E a gente se frustra. Frustra. Nós precisamos, então, confiar em Deus. Por isso o apóstolo Tiago diz, chamando de adúlteros as pessoas que correm atrás das coisas do mundo. Então, eu tenho plano de saúde, mas minha fé está em Deus. E nós precisamos orar. Nós precisamos viver em oração. Vida de devocional. É isso que nos garantirá firmeza no dia mau. É isso que nos garantirá. Nós precisamos nos apropriar da palavra, porque é a palavra que nos garantirá vitória no dia mau. É através da palavra que nós poderemos instruir os nossos filhos, de maneira que eles sejam felizes. É a palavra e é Deus em nossas vidas. Todo o resto, meus irmãos, olha, representa bem pouquinho na nossa felicidade. Bem pouquinho, quase nada. Graças a Deus, né? Porque as coisas desse mundo nos frustram mesmo. Isso não vai ser diferente. Então, no versículo 4 e 5 que nós lemos, diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. De quem você quer ser amigo? Do mundo ou de Deus? Da Unimed ou de Deus? Faça a sua escolha. De quem? De quem, meus irmãos? No versículo 5, o texto diz: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúmes quando nós agimos desejando e amando mais as coisas do mundo do que as dádivas maravilhosas de Deus, não é? Talvez a palavra ciúmes aí não seja um termo bem empregado, considerando o nosso entendimento dessa palavra, né? A gente entende por ciúmes aquela dependência doentia, não é isso? É claro que não. Mas o que o texto está falando é que o Espírito Santo se entristece quando nós trocamos a glória eterna e espiritual maravilhosa, que é a dádiva do Espírito Santo sobre nós, trocamos por coisas passageiras temporais desse mundo. As coisas desse mundo vão passar, sabe? Tudo vai passar. Um dia, e nós já sabemos, né? Nós tivemos o seminário aqui. Um dia, irmãos, terremotos atrás de terremotos, guerras atrás de guerras, os corpos celestes caindo sobre a terra. Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada, sabe? Nada mesmo, vai desabar tudo. De que vai valer ter o celular? Se não for destruído, ele não vai valer para nada, porque não vai ter nem energia elétrica para carregá-lo, nem antena para transmitir. De que vai valer? E a gente vai ficar correndo atrás disso. Não estou falando para você destruir o seu celular. Estou falando para você, essas coisas não valem o teu amor. Ame a Deus. Se você tem, aleluia. Se você não tem, aleluia também. Sabe? Está chegando o Natal. E é tempo de você amar o seu próximo. Cuidado com gastar demais, viu? Não façam isso. Não gastem demais. Sejam equilibrados nas despesas. Mas eu preciso dar um presente o mais caro. Não precisa. Você precisa estar junto, precisa amar, precisa passear junto. Mas não gaste muito não. Não faça 10 prestações, né? R$200 por mês durante 10 meses. Como é duro isso, não é? Aí quando passa o 9º mês, você fala, ai meu Deus, estou chegando na última, graças a Deus. Não sofra com isso. Só vai causar mais sofrimento para você. Sabe o que essas coisas fazem conosco, irmãos queridos? Nos prendem. As dívidas, as prestações nos aprisionam. Não é? Porque você tem que honrar. Claro que tem. Eu não estou pregando aqui, então eu não vou pagar. Não, pagar tem que pagar. Ninguém é obrigado a plantar, mas colher é obrigado. Ninguém é obrigado a comprar, mas pagar o que comprou é obrigado sim. Biblicamente falando, é pecado a gente dar calote, sabe? Então nós vamos pagar. Então, sabe, compre de uma maneira comedida, equilibrada.
né? Siga o conselho do missionário Maurílio nessa área. E eu aprendo com ele nessa área. Ele é exemplar nisso aí. É verdade. Compre o que dá. O que não dá, vê o dinheiro que está no bolso. Se não tem o dinheiro ali, não compre. Cuidado com as prestações. Mas vamos ver a chave de uma vida vitoriosa, pastor, porque já são 8h20. Vamos começar. Primeiro, humildade. Versículos 6 a 10. 6 e 10. Humildade. Olha só, no versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O humilde tem a graça de Deus. O que quer dizer isso? O que é graça? Graça é presente, é favor que a gente não merece. Então, a pessoa é orgulhosa, fica julgando o próximo. Eu que sou bom. Então Deus resiste a essa pessoa. Deus é mais firme com ela. Agora, a pessoa que é humilde, Deus dá a graça. Quer dizer, Deus perdoa, Deus dá ajuda, Deus mostra o caminho. Veja no versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Nós já aprendemos aqui que humildade, a palavra vem de humus. Falei isso domingo passado, né? Vem de humus, que é o esterco. Essa é a nossa origem. Daí Deus nos fez, do humus da terra. Fez a mim e fez você. Somos iguais, portanto. Eu não sou melhor do que você. Então por que me exaltar? Né? Por que me exaltar? Que tal eu ajudar ao meu semelhante, ao meu próximo, ao meu irmão? Esse é o humilde. Né? Em Tiago, nós já lemos, em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, está escrito: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os humildes receberão a terra por herança, não os orgulhosos. Os orgulhosos serão abatidos. Em Mateus no capítulo 11, versículo 29, nós vemos que até Jesus, o Senhor Deus eterno, foi humilde. Olha só, Mateus 11, 29, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, o próprio Senhor Jesus, que é Deus, não é? Ele não tem a mesma origem que nós. Ele é Deus, mas ele se fez da mesma origem que nós, porque ele se fez homem. Então ele diz: sou manso e humilde de coração. Então até o Senhor Jesus é humilde. Até o Senhor Jesus se colocou conosco. Quando ele veio para nos salvar, ele se colocou no mesmo nível nosso. Mas não pecou, mas não se corrompeu, mas não amou as coisas do mundo. Sabe? E você vai ver aqui à frente que na sua submissão a Deus, na submissão de Cristo ao Senhor Deus eterno, né? Ele chegou a dizer: olha, eu não quero a minha vontade, mas a tua vontade. Então, primeiro ponto é humildade. Humilhem-se, seja humilde. Ah, pastor, mas aí vão pisar. Pode até ser que as pessoas façam isso, mas Deus não vai. Deus vai te exaltar. Não se preocupe em mostrar quem você é. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus e Ele te exaltará. Né? Não se exalte diante do seu semelhante. Não se exalte diante das autoridades. Não se exalte diante das pessoas que agem injustamente com você. Não, se humilhe também. Se humilhe e Cristo te exaltará. O segundo ponto é a completa submissão a Deus. Tem que se submeter a Deus. O texto diz no versículo 7, submetam-se a Deus. E essa frase está no imperativo, é uma ordem. Submetam-se a Deus, é uma ordem. Não é? E nós precisamos entender o que é esse submeter-se a Deus, sabe? Eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele criou o universo. É impressionante como todos nós, eu também, temos facilidade para questionar alguns gestos de Deus. Muitas pessoas deixam de crer no Evangelho porque questionam o agir de Deus no modelo de salvação que a Bíblia tem. Questionam, por exemplo, puxa vida, mas aquele ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele pintou e bordou, fez tudo errado,
E ele foi para o céu, ele foi salvo. Como isso? Mas ele se arrependeu. Cristo pagou o preço do pecado. Mas não é justo. E eu que fui sempre justo. Esse é o problema nosso. Percebe? Sempre quando a gente questiona Deus, a gente se coloca maior que Deus. E a gente chega a ponto de dizer, mas eu sou justo, eu sou melhor do que aquele bandido. Eu nunca roubei ninguém, aquele bandido tinha roubado. Então eu sou melhor que ele. Não, Deus diz que você não é melhor que ele, nem eu. Aí a gente tem que voltar de novo na primeira etapa, a humildade, lembra? Humildade. Eu não posso julgar. Nós já falamos isso semana passada, eu devo perdoar. Então submetam-se a Deus. Submeter a Deus significa aceitar plenamente o que Deus estabelece. Deus estabeleceu, amém. É para falar amém. Amém significa assim seja. Nós gostamos de falar amém no culto, não é? Acho que é para o culto terminar logo. Que o amém é sempre a última palavra do culto. Mas a gente precisa falar amém para Deus, para as coisas que Ele quer que façamos. Deus fala assim, leia a minha palavra, amém, Senhor. Deus fala, vá orar, amém, Senhor. Sabe? Deus fala, pregue o meu evangelho para essa pessoa que está na sua frente, amém, Senhor, e prega. Deus fala assim, devolva isso que você pegou, não é seu, amém, Senhor. Né? Deus fala assim, assuma essa mentira, não é verdade, fale a verdade, amém, Senhor. Sabe? Isso é submeter-se a Deus. Tem que falar amém para tudo que Deus mandar. 100%. Ele é Deus. E se eu tiver dificuldade de dizer amém para tudo que Deus mandar, então eu preciso voltar ao capítulo 1 da humildade. E entender quem eu sou. Eu sou esterco. E Ele é Deus. Sabe? Pastor, o senhor está desvalorizando o ser humano, o senhor está acabando com a gente. Esterco. O esterco é uma coisa maravilhosa. O esterco fertiliza e ele produz frutos, ele produz alegria, ele produz vida. O esterco é uma coisa maravilhosa. É sim. Mas é de onde nós viemos. É dali que Deus nos fez, para frutificar. Porque a glória é de Deus, não é nossa. Mas se você estiver triste, eu digo para você, Deus ama você mais do que o mundo inteiro, Ele disse. Não é? Então submeta-se a Deus, sabe? Infelizmente, a causa de muitas pessoas, muitos crentes agora, fracassarem, sabe o que é? É que eles pegam o versículo 7 e só leem a parte final do versículo. O versículo 7 diz assim, submetam-se a Deus, e daí ponto final, daí vem, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí a pessoa não se submete a Deus, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não ama o seu semelhante, não é? Ela não está nem aí. Mas aí, de repente, o diabo aparece para ela, não de chifre e rabo, né? Mas aparece na forma de um problemão. Daí ela fala, sai diabo, eu não te aceito aqui. Sabe o que o diabo faz? Dá risada, irmãos. Porque nós não temos autoridade para dar essa ordem para ele, a menos que estejamos submissos a Deus. Senão não temos autoridade. Não é o grito que é autoridade. Pode expulsar o demônio sem gritar. Fala, sai em nome de Jesus. Porque o poder não é o meu grito. Se o poder for o meu grito, então eu vou gritar no microfone. Né? O poder não é o meu grito. Nem é o meu nome. Nem é a minha voz. O diabo não teme a minha voz. Ele teme a Deus. Então a autoridade depende de estar submisso a Deus. E a razão de muitos crentes fracassarem é que eles resistem ao diabo, algumas vezes, mas não se submetem a Deus. Então resiste o diabo muitas vezes em pecado. Aí o diabo liga aquele rolo compressor dele e vem e passa em cima da pessoa. É verdade isso, irmãos. Sabe? Todas as vezes que eu não me submeto a Deus, todas as vezes que eu não me sujeito à vontade de Deus, sabe o que eu estou fazendo? Cometendo o mesmo pecado que o diabo cometeu no céu, quando ele era Lúcifer. Estou me rebelando. Sabe? Se Deus falou que nós não podemos mentir e eu minto, ora, estou me rebelando, estou desobedecendo a autoridade divina. Quando eu não sei, é diferente, mas nós sabemos, a Bíblia é muito clara que não pode mentir. Mas eu minto,
Estou me rebelando contra Deus. Ora, foi esse o pecado que o diabo cometeu. Ele se rebelou contra Deus. Então, quando eu peco, e essa estratégia do maligno é nos induzir a desobedecer a Deus, porque quando a gente desobedece, sabe o que ele faz? Patrola a gente, nos destrói, vem para cima, porque isso dá autoridade para ele. É como se ele dissesse para Deus, Deus, ó, tá vendo? Eu fui destruído, mas essa pessoa tem que ser destruída também, porque ela tá pecando igual, então eu vou destruí-la. E Deus é justo. Deus estabeleceu princípios para nós de obediência. Então é muito sério eu não me submeter a Deus. A insubmissão é o mesmo que o pecado cometido por Satanás, de rebelião, né? Sempre que o cristão fracassa em obedecer a Deus, ele está se rebelando. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Então, quando o crente desobedece a Deus, ele nada mais, nada menos está sendo que um feiticeiro, desobediente a Deus. E a arrogância é como o mal da idolatria. Então, cada vez que o crente desobedece à vontade de Deus, eu estou sendo um idólatra. Olha só, como é sério isso? Então, a chave da vida vitoriosa é eu me submeter a Deus. Mas para eu me submeter a Deus, eu tenho que ser humilde, para eu reconhecer que eu preciso de Deus, e Ele é que sabe o que é melhor para mim. Né? A definição de submissão, conforme a palavra de Deus, a palavra submissão no grego, escrito nesse texto de Tiago, ou sujeição, em grego é upotasso. Não sei se é assim a pronúncia correta, mas a palavra é upotasso, com H. H-U-P-O-T-A-S-S-O. Upotasso. Essa palavra era de uso militar entre os gregos, na antiguidade. Era de uso militar e ela significava se colocar, quem se submete, ele se coloca em posição inferior. Quando eu me submeto a Deus, eu me coloco em posição inferior a Deus. E é exatamente o que eu preciso mesmo. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e eu sou seu servo. Embora Ele me faça filho, embora Ele me dá o privilégio de ser membro da sua família, irmão de Jesus, mas eu me coloco como servo. Eu me coloco em posição inferior. Isso é se submeter. Né? Ó, a palavra tem mais definições ainda. Significa também obedecer, significa aceitar as ordens. Então Deus, entenda que a palavra são as ordens de Deus. Para quê? Para o nosso bem, para a nossa vida vitoriosa. Se eu me submeto a Deus, eu me submeto às suas ordens. Né? Não se preocupe, nós já estamos perto do final. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para você, vejamos no exemplo de Jesus, eu quero mostrar para você dois exemplos de submissão. Primeiro exemplo, submeter a Deus é desejar a vontade dele no lugar da minha. Me submeter a Deus é desejar que se cumpra em minha vida a vontade de Deus no lugar da minha. Olha, João capítulo 4, versículo 34, me perdoe, eu vou só citar os textos e ler aqui, não vou poder esperar você pelo nosso horário. João 4, 34, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ó, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Jesus que disse isso. Ele disse numa situação real, quando os discípulos falaram para ele, Jesus, o senhor tem que comer. Jesus mostrou que a prioridade na vida dele, não que a comida não seja importante, mas ele disse, a minha prioridade é fazer a vontade do Pai que me enviou, né? E concluir a sua obra. Olha só que coisa linda. Então ele está colocando até a alimentação física, até as nossas necessidades físicas em segundo lugar. Em primeiro lugar é a vontade do Pai. Isso é se submeter. Jesus se submeteu. Olha só, João 6,38, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que lindo Jesus declarando, eu não vim do céu para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. E é verdade isso, Jesus não só fez esse discurso, mas viveu assim. E a gente vê isso em Lucas, no capítulo 22, 42, 22, verso 42. Disse Jesus, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade,
mas a tua. Jesus disse isso quando estava prestes a ser crucificado, enquanto ele orava no Getsêmani, poucas horas antes da crucificação. Jesus falou assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, quer dizer, aquele sofrimento da cruz, o pecado nosso sobre ele. Ele estava falando sobre a sua vontade. Ninguém tem vontade de sofrer. Ele estava dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas daí logo em seguida, justamente por causa da submissão de Cristo a Deus, o que ele diz? Sobretudo, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha que coisa linda. Esse é o exemplo a ser seguido por nós. Submissão, chave da vida vitoriosa. Humildade, submissão, né? Submissão a Deus. Segundo exemplo, eu falei para você que eram 2, li o primeiro, vamos ler o segundo. Submeter a Deus é desejar agradá-lo em lugar de nos agradar. Então eu desejo fazer a vontade de Deus no lugar da minha vontade. E agora, eu desejo agradar a Deus em lugar da minha, de agradar a mim mesmo. Né? Então veja, São João no capítulo 5, versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer. Ó Jesus dizendo, hein? Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus está falando, eu não procuro me agradar, eu não julgo ninguém com base em mim mesmo, no que ouço, mas com base no Senhor. Porque eu vim para agradar o Senhor, para agradar o meu Pai, para agradar a Deus que me enviou. Submissão total, sabe? Ele não queria ser agradado. São João capítulo 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho. Ó, isso vale para você, para mim, vale para nós se nos submetermos a Deus. Olha só, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. São João 8, 29. Jesus está falando isso, são palavras de Cristo que eu transcrevi aqui, da Bíblia. Jesus está falando assim, ó, eu nunca estou sozinho. Aquele que me enviou está comigo sempre, porque eu só faço o que agrada ao que me enviou. Se você fizer o que agrada a Deus, você nunca estará sozinho, irmão. Por isso se submeta a Deus. Imagine que vida vitoriosa é essa. Nunca sozinho. Deus está do seu lado. Está dirigindo o carro, Deus está ali. Está no avião, Deus está ali. Está no trabalho, Deus está ali. Está lá na prensa de forjar metais, Deus está ali com você. Está lá na escola, numa prova difícil, Deus está ali com você. Mas por quê? Você se submeteu a Ele, né? Isso é, você vive para agradá-lo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aqui dá uma receita importante para a gente. Falando de submeter-se a Deus é desejar agradá-lo. Ó, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não consigo agradar a Deus. Eu posso frequentar a igreja, eu posso fazer um monte de trabalho, se eu não tiver fé, quer dizer, se eu não crer na existência do Deus Todo-Poderoso, que Ele me ama, que Ele me aguarda nos céus para um dia me promover, se eu não crer nisso, se eu não tiver essa fé, se eu não crer que Ele existe e que Ele quer me abençoar, eu não consigo agradá-lo. Sabe por quê? Aí tudo que eu fizer vai ser sempre pela metade. Vai ser igual os israelitas quando traziam seus cordeiros para ofertar ao Senhor. Trazia o cordeiro manco, porque falava assim, bom, olha só quanto cordeiro bonito, gordo, forte, vale um dinheirão. Mas aquele cordeirinho ali manco, de um olho só, não vale nada aquele cordeirinho. Eu vou dar ele para Deus, né? Deus nem liga, vai morrer mesmo. O que é isso senão a minha falta, a minha incredulidade, minha falta de fé? Sabe? Eu tenho que ir na igreja, puxa, vou domingo à noite, que é para ficar livre, né? Vou lá. O que é isso, senão a minha falta de fé? Eu não creio que Deus existe, de fato. Creio na religião, creio talvez no pastor, mas não em Deus. Porque só isso justificaria eu entregar uma coisa mal feita ao Deus eterno. Não é? Irmãos, é muito sério. Portanto, a submissão é rejeitar todas as sugestões malignas.
né? Igual o maligno sugeriu para Eva: Eva, coma do fruto. Deus disse para você que ia morrer? Mentira. Se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eva foi lá, Adão foi lá, comeu o fruto. Trouxe morte a toda a humanidade. Toda a humanidade. Aí o diabo até hoje fala: aquela pessoa acho que não gosta de você, ou de você, ó, não olha na cara dela, nem conversa. Pode ver que ela não te cumprimenta. Que é isso, senão sugestões do diabo? Para quê? Para que eu atente às sugestões malignas e com isso me rebele contra Deus. Porque Deus disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é? Queridos e amados irmãos, em Romanos 8, versículo 8 está escrito: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pelos desejos e concupiscências da carne, o meu orgulho, o meu eu aparecer, eu me mostrar, eu fazer, eu ser elogiado, se eu sou dominado por isso, eu não consigo agradar a Deus. Não consigo. Porque vai contra, sabe? Vai contra. Agradar a Deus significa reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e eu sou dependente dEle. Agora eu estou querendo eu ser o Todo-Poderoso, então não tem jeito. Não consigo agradá-lo. Amados irmãos, para a gente concluir esta palavra. Então veja, ser humilde, se submeter. Quando eu sou humilde, me submeto a Deus, aí naturalmente ocorre uma limpeza. A limpeza das minhas mãos e do meu coração. Isso está escrito no versículo 8 e 9. Olha só, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Né? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que interessante. A mente dividida é aquela mente assim: eu gosto, eu amo a Deus. Claro, Deus é maravilhoso, é o meu Salvador. Ah, mas é tão bom esse mundo, né? Eu queria até ter mais dinheirinho para curtir mais o mundo. Tal, aqueles desejos, eu gostaria disso, né? E assim vai, aqueles desejos vão alimentando e a gente começa a viver em função deles, não em função de Deus. E a gente quer Deus para satisfazer os nossos desejos da carne. Aí a gente tem uma lista assim para Deus, né? Deus, número 1, que eu quero em primeiro lugar esse ano de presente, hein? Quero esse presente aqui, esse, fama, dinheiro, poder, reconhecimento, mais dinheiro, carro novo, outro carro novo, outro, e vai assim, né? Celular novo e tal, aquele celular lá especial, e a gente vai listando. Deus, por favor, me dá isso, eu preciso para ser feliz. Aí cumpre-se o que Deus mesmo falou: pedem e não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios desejos egoístas. Não é? Pense bem se seria justo Deus ficar distribuindo celular, carro para as pessoas, enquanto tem um monte de gente passando fome. Não é? Não faz o menor sentido isso. Então tem pessoas que transformam. Agora, quando eu me submeto a Deus, então ocorre uma limpeza. É o que ele está dizendo: limpem as mãos. E o coração dividido, a mente dividida, se purifiquem. Então eu queria dizer para você, olha, está escrito no Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Não é? O que são esses deuses falsos ou esses ídolos? São o nosso dinheiro, são as nossas coisas, os nossos bens, são as coisas que a gente ama mais do que Deus. Então a gente precisa se purificar as mãos e o coração. O coração, irmãos, fala das nossas intenções. O coração é a mente. Né? Coração não é o órgão aqui que bombeia sangue. O coração, segundo a palavra, é a mente. Por isso que ele coloca coração e mente aqui, né? Coração é a mente, é onde está a sede dos nossos desejos. As nossas vontades saem da mente. Na mente que há o governo dos nossos movimentos físicos, das nossas atitudes, das nossas palavras.
né? Às vezes a gente fala alguma coisa errada, é que a gente está pensando tão rápido um monte de coisa, e a gente já começa a falar uma coisa lá da frente. Que é isso? É a mente trabalhando. A mente. A mente precisa ser purificada, conforme a Bíblia está dizendo. Purifiquem a mente. Então veja, coração ou mente fala das nossas intenções. Fala do comando das nossas mãos. A mente comanda as nossas mãos. E as mãos? As mãos falam de nossas atitudes, de nossas atividades, do que nós fazemos, né? Fala das ações. É isso que falam as mãos. Então, Deus está falando, purifiquem as mentes e limpem as mãos. As mãos sujam, não é? A gente pega numa coisa errada, suja a mão. Daí tem que lavar a mão. Mas a gente pegou naquela coisa errada e sujou a mão porque a mente disse para pegar. Por isso que a Bíblia fala, purifica o coração, ou a mente, e limpa as mãos. Né? Não adianta também lavar as mãos e não purificar o coração, porque daí vai pegar de novo na sujeira. Então, olha só, alguns textos para os irmãos, para nós encerrarmos. Coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, está escrito, bem-aventurados os puros de coração. São as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças são o ensino do reino de Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Então a mente nossa tem que ser pura. E não pensando sempre no mal, na inveja, no egoísmo. Não, tem que purificar. Mateus 15, versículo 18 e 19, está escrito assim. Mas as coisas que saem da boca de vocês, vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Ó, as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas coisas contaminam o homem, ou tornam o homem impuro. Ele continua dizendo, pois do coração, quer dizer, da mente, saem os maus pensamentos. Não é? É lá no coração que surge a inveja ou a maledicência, para que daí a boca fale. Mas saiu aqui de dentro. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, os maus pensamentos. Essas coisas tornam o homem impuro. E isso sai do coração, sai da mente da gente. E isso tem que ser purificado. Como que purifica, pastor? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Lembra? Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito, disse Jesus aos discípulos. Ó, alguns textos de Provérbios, para a gente entender do coração. Provérbios 2, versículo 1 e 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, tá vendo? Olha como purifica o coração. Meu filho, se aceitar as minhas palavras. A irmã Flávia hoje ministrou uma aula, hoje eu não assisti. A minha esposa que compartilhou comigo. Né? Hoje foi o não mordam. Aula abençoada. Então o que é isso? Se aceitar a minha palavra. Aceitar o que foi ensinado aqui. Semana passada nós ouvimos sobre não falem mal. Então como eu purifico minha mente? Aceito essa palavra. Né? E guardo no meu coração, na minha mente esse mandamento. Que é o mandamento. Não é? O que é isso? Dou ouvidos à sabedoria. A sabedoria está sendo ensinada, porque é a palavra que está sendo ensinada, a mais pura possível. Então, se eu aceito a palavra, eu dou ouvido à sabedoria. Eu inclino o meu coração, ou melhor, eu inclino, é como se eu voltasse a minha mente a aprender a palavra. Assim eu purifico o meu coração. Pastor, como purifica o coração? Amando isso aqui. Amando, praticando, sabe? A regra está aqui. Por isso que a gente precisa vir na escola bíblica. Incentivos, irmão. Não falei isso como crítica, não. Eu sei que tem pessoas que trabalham, estudam, eu sei. Mas se você pode, venha. Eu sei que é muito cedo, madrugada, 9 horas da madrugada. Mas venha. Tem sido uma benção. Tem mesmo, né? Provérbios 2, versículo 4. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Quando eu purifico o meu coração, né, eu guardo o meu coração, aí eu acho conhecimento. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração, quer dizer, protege a mente.
dos ensinamentos malignos, da TV, das influências malignas, das más amizades, más conversações. A pessoa começa só a falar mal, começa já a evitar um pouquinho, porque aquilo está contaminando sua mente. Provérbios capítulo 20, versículo 9, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Nós só podemos dizer isso se Jesus nos purificar, se confessarmos. Salmo capítulo 51, versículo 10, olha o que Davi fala, eu amo esse versículo. Salmo 51, 10, é Davi dizendo aqui, ele diz assim, cria em mim um coração puro. Por que ele está dizendo isso? Porque o coração dele tinha se contaminado, porque ele, quando viu a mulher, a Batseba, tomando banho, ele desejou no coração. Aí com a boca ele deu ordem aos seus homens, tragam a mulher para mim. Depois a mulher ficou grávida, aí no coração ele pensou, como fazer para matar o marido dela? Olha só, é o coração, os maus pensamentos, os genocídios, os homicídios. Nasce tudo aqui no coração, na mente. Então Davi estava com o seu coração contaminado. Aí ele diz na oração dele, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Porque ele estava agora transtornado. O resultado de um coração impuro é que a gente fica transtornado. Quando a gente tem um mau pensamento sendo conduzido, a gente fica transtornado. Sabe aquele negócio que você perde o controle se você não repreender o inimigo. Está acabando os textos. Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não desprezará. Então se eu errei, se eu contaminei meu coração, faça a oração de Davi. Cria em mim, Senhor, de novo um coração puro, me perdoa. E mãos, eu já falei, mãos fala das ações, agora é rápido, porque mãos, ela é controlada pelo coração. A mão faz só o que o coração manda. Se a minha mente falou para mim, pegue o copo de água, vocês não ouviram, mas eu ouvi. A mente que falou isso, que ela falou, você está morrendo de sede. Então eu obedeci a minha mente. É verdade, é assim que funciona. Né? É assim que funciona. Passou um impulso nervoso, não dá tempo de explicar isso, pelos nossos nervos, pelo nosso sistema nervoso, e transmitiu essa mensagem. Então vamos ver o que a mão pode fazer. Em Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve assim a Timóteo, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha que bonito. Por isso que na igreja às vezes a gente levanta a mão, sabe? Mas por que levanta a mão? Será que é para alcançar Deus? Não. Será que a mão levantada vai fazer o milagre acontecer? Não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala, ergam mãos santas para adorar a Deus. Então eu ergo a mão. Pode ver, a gente vai orar, a gente erga a mão. Uma declaração que a mão santa, que a mão está limpa. Mas a mão está limpa, ela só estará limpa se o coração estiver puro. Se o coração estiver contaminado com maus pensamentos, a mão vai estar sujinha. Né? E aí, Deus recebe aquela oração? Não. Simples assim, queridos irmãos. Não é porque eu levanto a mão que Deus recebe, mas porque ela está limpa, porque o coração está limpos, que Deus ouve. Chave da vida vitoriosa. Então limpe as mãos, né? Limpe as mãos. A limpeza da mão fala de mudar de atitude. Só consegue limpar a mão quando purifica o coração. Coração impuro não dá. Lava a mão, já suja de novo. É igual o porco. Dá banho no porco, 5 minutos depois ele tá rolando lá. Os meus cachorrinhos lá na chácara, né? A Momô. A gente dá banho, tudo, tira toda a sujeira, fica bonitinha, branca e preta ela é. Fica brilhando aquele pelo, cheirosa, né? Não dá 5 minutos. Ela vai cavar a terra, rolar na grama, se suja tudo, daí vem toda alegrinha, né? Tudo sujinho. Você vai, mas já se sujou. Por quê? O coração tá sujo. Né? O coração do cachorrinho fala para ele, você é para se sujar. Agora o coração nosso, sendo puro, fala para nós não nos sujarmos. Porque custou caro para Jesus nos lavar o coração. Custou o sangue dele. Mateus 18, 8. Se a sua mão ou o seu pé fazem tropeçar, corte-os, jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado no fogo eterno.
Eu quero dizer para você, irmãos, e está sendo gravado, é importante explicar, não é que Jesus está mandando alguém se mutilar, claro que não. Essa interpretação seria completamente errônea, porque contraria o ensino bíblico. O que Jesus está falando para nós, mesmo porque no céu nós não vamos com esse corpo, nós vamos com o corpo glorificado, então ninguém vai mutilado para lá, mesmo alguém que seja, não irá para lá mutilado. Mas Jesus queria ensinar que a prioridade nossa é obedecer a Deus. E se algum membro do nosso corpo está tendendo ao pecado, ele tem que ser controlado. Controlado. Como o pastor que controla? Pela mente. Igual a mente que me mandou pegar o copo d'água. Né? Se a mente falhar, aí eu pego o copo d'água e solto ele. Aí cai, faz aquela molhadeira. Se ela falhar, você não está com a sua mente falhando. Controle os seus membros para que eles não pequem. Lucas capítulo 24, versículo 39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. É Jesus falando isso. Ele se apresentando aos discípulos. Sou eu mesmo. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus chegou para os discípulos e falou isso para eles. Põe a mão aqui, ó. Toca aqui. Um espírito não tem carne nem osso. Põe a mão. Eu não sou um fantasma, põe a mão em mim. Jesus falou, vocês estão vendo, eu ressuscitei. Mas eu achei bonito ele falando, por isso que eu coloquei esse texto. Olha as minhas mãos que vieram para salvar vocês, que vieram para curar vocês, que vieram para cuidar de vocês. Essas mãos precisam ser imitadas pelas vossas mãos. As nossas mãos devem ser a extensão das mãos de Cristo. Os nossos pés, a extensão dos pés de Cristo nos nossos dias. Os nossos olhos, os olhos de Cristo nos nossos dias. Mas com as mãos de Cristo ele abençoava, não apedrejava. Não é? Não apedrejava. Enfim, para concluirmos, submetam-se plenamente a Deus. Submetam-se plenamente a Deus. Nossa submissão a Deus depende da real humildade. Nossa submissão a Deus resulta na limpeza de nossas mãos e coração. Você viu? Entendeu? Ó, se eu me submeter a Deus, naturalmente eu vou me humilhar. Se eu me submeter a Deus, naturalmente as minhas mãos e o meu coração serão limpos. Mas eu preciso me submeter a Deus. Se você quiser um resumo do texto de hoje, da palavra de hoje, a chave da vitória, a chave de uma vida vitoriosa é submeter a Deus. E é tão lindo isso. Aí eu quero vir aqui. Será que a câmera me pega aqui, Jefferson? Quero dizer a você e aos meus irmãos que estão nos vendo. Se submeter a Deus é realmente eu aceitar tudo. Ele é o comandante, Ele é o Senhor, Ele é o meu amo. Eu vou servi-lo, eu vou amá-lo, eu vou me deleitar na presença dEle. Com isso você terá a vida vitoriosa de que você precisa. Completamente vitoriosa. O inimigo nunca poderá tocar em você, porque o Senhor estará sempre com você e te dará a vitória. Com isso você será uma pessoa abençoada. A gente gosta de orar, Senhor abençoa. A palavra mais dita nas orações dos crentes é abençoa. Não é? Eu também. Senhor abençoa. Pode reparar, a gente sempre ora, abençoa. E a palavra bênção em hebraico, ela deriva da palavra se submeter, se prostrar. Quer dizer que eu ser abençoado é eu estar submisso a Deus. Eu ser uma bênção é eu ser submisso a Deus. É isso que significa. A palavra bênção, a raiz dela vem de submeter-se, sujeitar a Deus. Então eu devo estar sujeito a Deus, submisso ao Senhor, prostrado diante do Senhor. E o Senhor vai me abençoar daí. Porque a bênção é consequência da minha submissão. Por isso o Senhor disse, sujeitai, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que coisa linda. O diabo vai fugir da gente. O texto é claro, irmãos. Não é positivismo. É para o diabo fugir do crente. É isso que diz a Bíblia. Não, parece que alguém fez alguma coisa para mim. Não fez nada para você. Submeta-se a Deus, que o diabo tem que fugir de você. Ele não pode tocar em você. Então submeta-se a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Aleluia. Ó Deus eterno,
eu rogo a tua bênção agora sobre as nossas vidas. Eu entendo, Senhor, que a tua bênção é, na verdade, quando nós, crentes, quer dizer, pessoas que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e pelo fato de crermos, isto é, pela nossa fé, nos submetemos ao controle maravilhoso, doce, glorioso do Senhor em nossas vidas. Pai Celestial, nós estamos aqui nesta noite, e junto com os nossos irmãos, nós precisamos de Ti. Realmente nós reconhecemos que ainda falhamos bastante no que diz respeito a submeter-se à Tua vontade. Muitas vezes é a nossa arrogância, nosso orgulho. Precisamos ser humildes. Pedimos ajuda ao Senhor, ó Deus. Precisamos da Tua ajuda, Pai, transforma as nossas vidas. Pois queremos estar completamente submissos ao Senhor. Que a cada dia, através do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade, para sermos submissos. Queremos estar submissos, sujeitos à Tua vontade. Queremos cumprir as Tuas ordens. Queremos, Senhor, obedecer a Tua perfeita vontade. Queremos viver para a Tua vontade e viver para Te agradar. Mas Te agradar de verdade, Senhor. Não só em palavras, não só com belos discursos, mas com humildade, com obediência. Oh, Pai, nós sabemos que temos um poder imenso em nossas mãos, que faz com que Satanás fuja de nós. E no entanto deixamos de usar este poder pela falta de submissão a Ti. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, que são na verdade consequência e resultado da nossa falta de submissão. Senhor, nós queremos nos submeter, ó Deus. Ajuda-nos, Pai. Vê a Tua igreja aqui presente, Pai. Vê os Teus filhos. Queremos nos submeter à Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, pela Tua igreja, pelos Teus filhos, pelas nossas vidas. Guia-nos, Pai, para sermos submissos. Nós vamos fazer um trabalho importante de evangelismo nesta cidade. Nós cremos que é importante porque diz respeito à salvação das pessoas. Não porque diz respeito à igreja, à denominação, mas diz respeito ao Teu corpo, Jesus. O que é a verdadeira igreja. E é muito importante que essas pessoas sejam salvas. E nós queremos, em nome de Jesus, usados por Ti, anunciar a estas pessoas a Tua bênção. Mas para isso, como está escrito na Tua palavra em Mateus, nós devemos primeiro amarrar, nós primeiro devemos manietar o valente. Então, Senhor, capacita-nos, ó Deus, para sermos submissos. E a partir da nossa submissão, repreendermos o inimigo, em nome de Jesus. E assim anunciarmos o Teu amor às pessoas. Guarda-nos, Senhor, debaixo do Teu esconderijo nesta semana. Acampa os Teus anjos ao nosso derredor. Guarda-nos, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ilumina a nossa mente. Ilumina a nossa vida através da Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, na Tua presença. Assim nós oramos. Também pelos irmãos que nos veem pela internet, pedimos uma bênção especial sobre eles. Que o Senhor também os salve, os abençoe, os fortaleça, em nome de Jesus. Que eles venham estar conosco, que eles venham estar com a gente aqui para compartilharmos o Teu amor juntos. Assim nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos para a Tua glória, pela vida vitoriosa que recebemos de Ti. Amém.